Mateus 26, 33 por diante. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos venham a te negar, jamais eu te negarei. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja preciso morrer por ti, morrerei, mas não negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, aos 12: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além. Então ele chamou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E indo um pouco mais longe, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E voltando para os seus discípulos, o encontrou dormindo. E disse ele: Pedro, nem uma hora pudeste estiver lá comigo? Vigiai e orai, pois para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Os amados, essa mensagem tem conteúdo para 2 horas tranquilamente, mas jamais farei isso com vocês. Nós vamos falar hoje sobre brincando com o perigo. Nós vamos falar hoje sobre como o Pedro, ele tentou enganar a Jesus e a si mesmo. Ele tentou enganar a Jesus e a si mesmo. Eu vou ser rápido, mais detalhado ao dedilhar através das palavras desta mensagem. Perceba, Jesus estava às vésperas da sua morte. Aí ele, conversando com os seus discípulos, eles chegam à seguinte decisão. Qual é a decisão? Ele chega para os discípulos e diz que o processo que ele vai passar está prestes a acontecer. E certamente iam deixar ele sozinho. Foi aí que Pedro, tentando se persuadir diante dos outros, acreditando naquilo que ele estava dizendo, ou pelo menos querendo acreditar, ele diz: eu nunca te negarei, versículo 33. Disse Jesus: em verdade vos digo. Aí Jesus é taxativo, irmão de Deus. Jesus, além de dizer que ele ia pecar, ele ainda diz o dia e a hora. Ainda hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tem galo aqui, a gente tem a impressão, até pouco tempo atrás, que galo é o canto de um galo mesmo, né? Mas não é não. Galo aqui era um barulho que se fazia para os soldados romanos trocarem de turno. Para os soldados romanos trocarem de turno, se tocava um som. E esse som era chamado de canto do galo. Então percebam bem, Jesus chega aos discípulos e diz a Pedro a hora e o momento que ele vai deslizar, vai pecar. Então disse Pedro: que é isso, Senhor? Se preciso eu vou morrer contigo, e não te negarei.
E a Bíblia diz no versículo 35 que todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram: não, Senhor, o que é isso? Jesus, o Senhor está equivocado. O Senhor está pensando que a gente vai farrapar com o Senhor. A gente está igual a Pedro, a gente não vai farrapar não. Se for preciso, a gente vai morrer junto com o Senhor. A gente todo aqui. Jesus, imagina Jesus vendo a situação. Imagina Jesus vendo a situação. Então chegou Jesus ao lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentai aqui. Aos 11, né? Senta aqui. Deixou os discípulos em um ponto. Chamou Pedro, Tiago e João, foi mais à frente. Ou seja, deixou 8 em um lugar sentados, de vigia, foi mais à frente com os 3 e desabafou: a minha alma está angustiada até a morte. A linguagem de hoje diz: a minha alma está angustiada a ponto de me matar. A minha alma está angustiada até a morte. Perceba que Jesus não desabafou com os 11 discípulos, irmão Pedro, irmão Cícero. Perceba que Jesus desabafou com 3. Isso identifica que o nível de confiança de Jesus não era igual com todos os discípulos. Ele tinha um nível de confiança maior com 3. Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então perceba, Jesus deixa 8 sentados. O texto diz: vem mais à frente com Pedro, Tiago e João. Desabafa, diz: estou angustiado demais, estou aqui numa situação terrível. Deixa os 3 ali e anda a uma distância de 150 metros. E a Bíblia diz que se joga no chão. Pastor, é verdade mesmo isso? É verdade. Versículo 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto no chão, orando, disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí versículo 40 diz que quando Jesus volta desta oração, com o coração perturbado, os homens que disseram para Jesus: não, a gente está com o Senhor, para o que der e vier, estava fazendo o quê? Estava dormindo. Perceba como eles estavam preocupados. Estavam tão preocupados que resolveram dormir. Você consegue dormir preocupado? Sim. Tem pessoas que não, né? Eu não consigo. Depende de quando está preocupado com a dele. Mas imaginando, irmão Renilson, que o senhor é discípulo de Jesus e o senhor está sabendo que a qualquer momento ele vai morrer. E ele desabafou com o Senhor, que o coração dele está angustiado. E ele sai de perto do Senhor e fica a 150 metros jogado no chão. O Senhor está vendo a cena. O Senhor vai dormir? É difícil. Mas quando Jesus volta, naquela oração solitária, encontra os discípulos que disseram que ia estar com ele, para o que der e vier, dormindo, relaxando, descansando. Perceba? Eles contradizem o que eles tinham dito no versículo 35. Não, a gente está com o Senhor. É o que daí é. Se fosse assim, eles estariam acordados. Perceba? Aí já me dá uma tese para uma segunda mensagem. Mas isso eu falo outro dia. Versículo 41 diz, e Jesus diz, já que Jesus encontrou ele dormindo, diz: vigiai. E vigiar aqui no original é literalmente estar bem acordado, bem atento, bem alerta, bem ativo. Jesus disse ao discípulo que estava dormindo: vigiai e orai. Vigiai e orai, vigiai e orai. Pastor, por que Jesus não disse só vigiai? Porque crente que só vigia e não ora não tem a segurança necessária para vencer a carne, o mundo, o diabo e o inferno. E o crente que só ora e não vigia, a mesma coisa. Um pássaro com a asa só não voa. A oração e a vigilância é necessária para uma estabilidade espiritual boa. Pastor, o que é vigiar? É estar atento no que eu faço,
no que eu digo, no que eu falo. O que é vigiar? É estar atento. O que eu represento como cristão para o ambiente que eu vivo. O que é vigiar? É estar testemunhando Cristo aonde eu chegar, da forma que Ele quer. E orar é sempre que eu posso estar em contato com Ele, tanto com a mente, tanto com os olhos fechados, quanto com os olhos abertos. Perceba? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Essa é a consequência de quem vigia e ora. Não entra em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem muita gente que diz: pastor, eu pequei porque a carne é fraca. Jesus em momento nenhum quis dizer isso. Quando Jesus disse aqui, o espírito está pronto, foi para fazer a vontade de Deus, foi para buscar Deus, foi para interceder a Deus, foi para buscar as coisas que são de cima. Mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para fazer isso. A carne nunca vai fazer você buscar a Deus. A carne nunca vai fazer você orar ao Senhor. Dependendo da vontade da carne, você nunca vai estar na igreja. Por isso que Jesus disse: o Espírito está sempre querendo buscar Deus. O Espírito está sempre querendo entrar em contato com Deus. O Espírito sempre está querendo entrar em contato com o céu. Mas a carne, se for esperar isso da carne, ela é fraca. Ela não consegue. Por isso que ele disse: pensai nas coisas que são de cima. Porque se depender da carne, você vai pensar só nas coisas que são da terra. Por isso que ele disse: vigiai e orai, para não entrar em tentação. O Espírito está pronto. Seu Espírito está pronto. Porque o Espírito vem de Deus. Mas a carne é de barro. A carne é de baixo. Pastor, mas por que, se depender da minha carne, eu nunca vou buscar Deus? Porque a carne não faz conexão entre você e Deus. Quem faz conexão entre você e Deus é o Espírito que está em você. A carne faz conexão entre você e a cama. A carne faz conexão entre você e a TV. A carne faz conexão entre você e o celular. A carne faz conexão entre você e as coisas daqui. Agora, se a sua carne imaginar que você vai para a igreja, e a outra? Não foi nada. Perceba, tanto é verdadeiro. Eu conheci uma irmã, ela é de Rio Largo, não vou dizer o nome dela, porque eu acho que ela assiste os vídeos. E eita, velhinha para gostar de velório. E na igreja batista, eita, Jesus, isso até não é igreja. Era um vício natural, todo mês morria um velho. Eu toquei em tantos velórios, que eu já estava enjoado. Eles me diziam: olha, tem culto amanhã, pela manhã, eu já dizia: velório. Foi, morreu a irmã fulana. A irmã passava todos os velórios, ela estava lá. Todos. E no velório, sempre tem aquela, não sei se o velório que vocês já foram acontece, mas sempre tem uma conversa até 5 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem uma bolachinha, um cafezinho, um biscoitinho, não é assim, o velório aqui não funciona desse jeito. Né? A irmã estava em todo o velório, agora chamasse ela para a vigília. Eu estou lá. Não vem não, filho. Por quê? Porque a carne não está pronta para conectar você com Deus. É o Espírito. E Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho até que essa irmã já morreu. Perceba bem, Jesus disse, indo a segunda vez, orou dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não puder, faça segundo a tua vontade. E voltando novamente, encontrou com os olhos pesados. Mas os camaradas disseram que ia dar para Jesus, disseram que ia morrer com Jesus, disseram que ia dar a vida com Jesus. E eram vencidos pelo sono. Versículo 69.
O Pedro que disse que ia morrer no 35. O Pedro que disse na frente dos outros. E no versículo 35 os outros disseram o mesmo. Disse, não, a gente negar o Senhor está difícil. A gente correr da raia está impossível. A gente fugir do compromisso com o Senhor, não, a gente vai morrer junto. A gente está junto porque desde a gente é discípulo e o Senhor é o mestre. Não, está pensando o quê? A gente aqui, o Senhor não vai ser atacado sozinho, não. No versículo 69 desse mesmo capítulo, aí acontece o que Jesus falou. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Versículo 69 diz, ora, Pedro estava sentado fora do pátio. Ei, Pedro aqui já tinha corrido da raia. Já tinha esquecido que era discípulo de Jesus. Já tinha abandonado o mestre. E o mestre já estava preso. Já tinha sido cercado por soldados romanos. Já tinha sido levado pelos soldados. Aí Pedro foi para a rua. Pedro estava fora do pátio. Enquanto Jesus estava sendo julgado dentro, o Pedro que disse que ia estar com Jesus, para o que tem vier, estava fora. E chegou um criado, aproximou-se dele e disse, tu estavas com Jesus. O cara leu. Mas ele disse, não sei nem o que você está dizendo. Aí, pela segunda vez, saindo dali, chegou outro e disse, você estava com Jesus o Nazareno. E ele negou pela segunda vez, eu juro que não conheço tal homem. Pedro chegou a jurar que não conhecia Jesus. Olha que nível estava o homem que tinha dito horas antes que ia morrer por Jesus. Olha o nível que estava o homem que disse horas antes que dependendo dele a coisa ia ser bem diferente do que Jesus estava dizendo. Olha o que nível estava o homem que horas antes tinha dito junto com mais 10 homens e que Jesus não estava sozinho naquele momento difícil da vida dele. Eu não conheço esse tal homem. Não sei nem quem é. Nunca vi. Perceba. Chegou pela terceira vez o empregado e disse, tu és um deles. E ele disse, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Depois da terceira vez que ele nega, o galo canta, se cumprindo o que o mestre falou no versículo 34 desse mesmo capítulo. Só que o Pedro me ensina N coisas. Você percebe que você e eu só nos arrependemos de um pecado depois que a gente pratica? Mas pastor, tem como se arrepender antes? Tem. É só você pensar nas consequências que o pecado vai lhe trazer. Tem como se arrepender antes? Tem. É só você continuar fortalecendo o seu espírito. Tem como a gente se arrepender antes de fazer? Tem. É só você entender que tudo que você faz ou vai agradar a Deus ou desagradar a Deus. E se desagradar, você está fazendo igualzinho a Pedro. Não, Jesus, estou com o Senhor, estamos juntos, misturados. Estou. Mas na hora H, perceba, meus irmãos, o que a gente pode aprender? Não tive tempo de falar. Jesus, mesmo naquela situação de prisão, Jesus mesmo naquela situação de agressão, de açoites, a Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez,
que Pedro olha para o mestre, João diz isso, que Pedro olha para o mestre estava olhando para ele. Mas, já pensou? E o olhar de Jesus, com certeza, não era um olhar de condenação. O olhar de Jesus, com certeza, não era um olhar de desprezo. O olhar de Jesus era um olhar que dizia: eu avisei. Às vezes, eu aprendo com Pedro o seguinte: Jesus avisa a mim, Júnior, não faça isso, não vá por aí, não age assim, isso vai te distanciar de mim. E eu, por consciência própria, digo: não, mas essa situação fez fulano pecar, mas eu não vou pecar, não. Essa situação fez Beltrano pecar, mas ele é ele, eu sou eu vou conseguir superar ele. Eu não vou pecar não vou cair não, jamais. Poxa, se ele caiu, se ela caiu, ele é tão humano, ela é tão humana quanto eu. Se eles caíram, eu não posso passar nem perto, para não correr o risco de cair também. A Bíblia fala de Pedro negando Jesus, mas os outros discípulos, de certa forma, também negaram, porque no Getsemane, o Evangelho de João diz que todos fugiram, todos deram pé, mas todos disseram que iam estar com Jesus nas horas mais difíceis da vida dele aqui na terra. E enquanto eu estava refletindo sobre esta mensagem, eu estava pensando: que crente sou eu? Sou aquele que prometo que vou estar com Jesus todas as horas, mas na hora do aperto, da agonia, da angústia, eu me distancio? Ou sou aquele que, quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, eu faço como João, que está ali aos pés da cruz, e Jesus olha para ele e diz: eis aí, João, a tua mãe. E olha para Maria e diz: eis aí, mulher, o teu filho. Tem crentes que, quando estão em momentos difíceis, vão para perto de Jesus, como fez João. E tem crentes que resolvem fugir, como fugiram os 10. Você já pensou? Você alimentar 12 homens, você fazer milagre e 12 homens contemplarem isso frequentemente, você dar de beber a 12 homens, e na hora que a polícia se levanta para prender esses camaradas, um traz e vende ele por 30 moedas de prata. Se fosse analisar hoje, 30 moedas de prata, a prata naquele tempo tinha um certo valor, mas o mestre valer 30 moedas de prata. Rapaz, eu vou dar um dinheiro para você negar Jesus. Não precisa você fazer muita coisa, não. Você entrega a Jesus, eu vou lhe dar 30 moedas. Para quê, Pedro? O que eu tenho que fazer? Você só dá um beijo nele para a gente saber quem ele é. Só um beijo. 30 moedas de prata. O peso foi tão grande na consciência de Judas, que quando Jesus foi entregue e preso, a Bíblia diz que Judas voltou lá e jogou as moedas aos pés dos sacerdotes. Quem devolveu o dinheiro, o sacerdote disse: não. O que a gente tem a ver com isso? O que a gente queria, tu já fez, a gente já te comprou. E Judas, como eu estava falando, um vendeu, o outro negou, e os outros fugiram. Deixaram Jesus entregue aos romanos. Eu imagino, e faço a conjectura, irmão Emilson, irmão Cícero, minha mãe 3, José Pedro, José Padrão, Daniel. Eu imagino que os soldados romanos olharam para Jesus e: cadê os teus discípulos? Não estão te defendendo, não? Eu imagino que os soldados romanos olharam para Jesus e não deram um tapa no rosto de Jesus, não cuspiram Jesus. Tu é o Cristo? Será que, a Bíblia não diz, mas será que eles disseram: cadê os teus discípulos para defender? Cadê os teus discípulos para dar a vida por tu? Cadê os teus discípulos que tu curasse a sogra de um? Cadê? E Jesus, imagino eu, calado. Às vezes, irmãos, aí eu não estou com o tempo necessário. Às vezes eu sou um crente assim. Eu neguei Jesus algumas vezes. Para tocar em uma noite, forró para alguém cantar. Eu neguei Jesus algumas vezes
quando disse para um irmão que eu não queria ir para o culto, mas ele que não estava afim de ir porque estava cansado. Eu neguei Jesus algumas vezes, quando eu abri a boca para dizer, eu não vou não, porque é um perigo tocar lá na sua igreja, porque a fiação elétrica realmente era uma gambiarra. Mas se Jesus estava me mandando fazer a missão, tinha que ir. Mas a energia lá da igreja era uma gambiarra. Eu, com medo de queimar o teclado, disse, vou não, que o sistema de energia da sua igreja não suporta o meu teclado. Mas não, eu estava com medo de queimar a fonte do teclado, a gambiarra lá dentro. Eu neguei Jesus algumas vezes, e às vezes nós negamos e nem percebemos. Ou negamos vendendo por 30 moedas de prata, ou negamos como Pedro, dizendo que estamos juntos na hora H, perna para quem te quero. Ou negamos como discípulo, quando veio a coisa estreitando, cada um procurou um beco para se esconder. Mas eu quero crer que nós somos crentes como João. Jesus está na cruz, João está na cola. Jesus está pendurado, João está junto. Ainda teve um discípulo que pelo caminho, alguns historiadores dizem que Jesus andou cerca de 2 quilômetros carregando a cruz, outros dizem que 800 metros, outros dizem que 500 metros. Eu não sei exatamente quantos metros Jesus andou, mas a Bíblia diz que teve um chamado Simão, que ajudou o mestre a carregar a cruz. Olhando para a história de Jesus, a caminho do Calvário, tem discípulo que nega, tem discípulo que vende, tem discípulos que fogem, e tem uns que ajudam ele a carregar a cruz. Que discípulo é você? Que discípulo sou eu? Que discípulos somos nós? Eu estava dizendo outro dia, poxa, se eu trair a minha esposa, vai dar uma uê da desgraça. Ela vai buzinar no meu ouvido. Isso é, se ela me perdoar, né? Até o dia que eu morrer. Eu estou lembrado, no dia tal, hora tal, com pessoa tal. Mas você me perdoou? Eu perdoei, mas eu estou lembrado. Por quê? Porque eu tenho compromisso com ela. E por que a gente que tem compromisso com Jesus, às vezes farrapando com ele e achando que não tem problema nenhum? Pedro chega, abre a boca em público, Senhor, o senhor está mentindo, o senhor está enganado, o senhor está precipitado, o senhor está dizendo que a gente não vai estar com o senhor, não. Chega, a gente vai morrer pelo Senhor. É mais fácil me matar, não é matar o senhor, não. Cadê o Pedro? Cadê os discípulos? Cadê o Judas? Se Jesus fosse emocionalmente fraco, ele tinha ido para a cruz em um nível de decepção tão grande com os discípulos. Eu vou morrer por esses infelinados, vão se catar tudinho. Mas eu aprendo com Pedro. Perceba que no capítulo 69 ao 74, ele nega Jesus 3 vezes. Aí lá na frente, quando Jesus ressuscita, Jesus pergunta se ele ama. Jesus pergunta, Pedro, tu me ama quantas vezes? 3. Ele nega 3, Jesus perguntou 3. Pedro, tu me amas? E perceba que Jesus não passou na cara não, depois de ressuscitado. Pedro, desgraçado, mentiroso, infeliz. Me negou, não foi seu? E em um momento depois de Jesus ressuscitado, ele passou na cara de Pedro. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E esse choro amargo aí é choro de arrependimento. E o crente arrependido de pecado, Deus, Jesus, dá mudança em rosto dos seus pecados. Mas Pedro estava convertido depois do choro. Você não está convertido? Você acha que você não está
tão firme como gostaria, chora nos pés de Jesus. O choro traz uma limpeza para a alma. O choro traz uma limpeza para o coração. Se você chorar nos pés de Jesus, você se sente leve. Chore, chore, chore. Uma vez por mês, eu costumo deixar áudios de oração no grupo, no WhatsApp de algumas pessoas. Mas tem madrugadas que eu não gravo áudio. É madrugada que só fica eu e Jesus. E é a madrugada que eu chamo madrugada do quebrantamento. Eu não chego para Jesus para pedir nada. Quando eu peço a Ele é só misericórdia. Porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Pedro. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Judas. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com aqueles que garantiram para Jesus que estava com Ele em todos os momentos. Eu digo que estou com Ele e quero cumprir com essa palavra até quando Ele determinar outro rumo. Mas enquanto não, eu quero cumprir. E se você cumprir a sua parte com Jesus e tiver paciência, Ele vai cumprir a parte dele com você. Diz o hino do cantor cristão que Deus continua sendo bom. É isso. O autor quer dizer que mesmo a gente sendo ruim, mesmo a gente sendo crente Pedro, que promete e não cumpre, mesmo a gente sendo crente igual a os outros discípulos que fugiram da raiva, Jesus continua sendo bom. Sendo bom por quê? Porque Ele perdoa. Sendo bom por quê? Porque Ele tem olhar de misericórdia. Sendo bom por quê? Porque Ele sempre dá oportunidade ao pecador arrependido. Amém? Vamos orar. Pai, não permita, Senhor, que eu seja um crente que promete como Pedro e que não cumpre como Pedro antes de se converter. Não permita que seja um crente Judas que trai Jesus como eles. Não permita que seja discípulo fujão que abandona o mestre em algum momento na estrada. Não permita que eu cochile. Não permita que eu durma na tua obra. Não permita que eu seja preguiçoso. Não permita que eu seja escorado. Não permita que eu seja um crente relaxado, mas permita que eu seja um exemplo aonde chegar, um exemplo de Jesus na terra, uma miniatura de Cristo na terra. Pai, permita que eu seja um crente melhor, um crente fiel, um crente decente, um crente forte, um crente firme, um crente convicto para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família. Domingo estaremos aqui, neste mesmo lugar, às 19 horas, em nome de Jesus. E você diz...